A fé de Paulo transforma vidas. A história de um homem que espalha a esperança. E numa pequena cidade esquecida pelo tempo, onde os dias pareciam se arrastar como um rio parado, Simão carregava um fardo que o seguia como sombra. Os segredos de sua família, pesados como pedras, o atormentavam. Ele andava pelas ruas de terra batida com o coração apertado, sentindo o olhar de todos a pesar sobre seus ombros. Certa noite, ao chegar em casa, a luz de um farol distante o chamou para fora. Era um pregador itinerante, Paulo. Sua presença iluminava a noite, e desde a primeira palavra, a voz poderosa e cheia de entusiasmo cortou o ar como um relâmpago. Acreditem na transformação. A fé pode curar até as feridas mais profundas. As palavras reverberavam em Simão. Um brilho de esperança acendeu dentro dele. Uma luz dentro da escuridão que cercava sua alma. Enquanto Paulo falava, os olhos de Simão se encheram de lágrimas. Sua mente corria como um rio em inundação. Ele começou a se imaginar livre dos segredos, livre da dor. A congregação o envolvia em um abraço caloroso de fé e aconchego. Naqueles momentos mágicos, Simão decidiu que queria lutar por essa nova crença, interessando-se em ajudar os outros a encontrar a esperança que ele havia descoberto. No entanto, assim como as tempestades que muitas vezes atingem a tranquilidade, seu irmão Tomás, o favorito da família, surgiu como um trovão. Tomás, sempre seguro de si, discernia fraquezas onde outros viam fé. Ele se posicionou contra Simão, atacando a nova crença e tentando desacreditar Paulo com sua língua afiada e argumentos calculados. A cidade, antes pacata, agora estava dividida. As vozes de amizade foram substituídas por discussões acaloradas nas praças e nos armazéns. Rumores e fofocas circulavam como um vento gelado. Pessoas comentavam sobre o passado sombrio de Simão. E o que Paulo escondia sob aquele brilho encantador de palavra viva. A dúvida instalou-se em seu coração, e o nó na garganta o afligia, enquanto tentava ignorar as sussurradas acusações. O medo tomava conta, e a chance de perda do apoio de sua comunidade parecia iminente. No clima da agitação, numa noite tormentosa onde relâmpagos riscavam o céu, uma escolha inesperada surgiu. Simão se viu no centro de um impasse. Ele deveria confrontar Tomás e arriscar todo o legado familiar, ou permanecer calado e perder a fé que havia começado a nutrir. Os olhares da cidade pareciam julgá-lo, e a batalha entre esperança e desespero pulsava em seu peito. Ele questionava se a fé realmente poderia curar as feridas mais profundas, ou se estava prestes a perder tudo o que conquistou em um instante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você está inscrito no canal. Não quer? E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! E já compartilha aí com quem precisa ouvir essa palavra. No momento em que Simão se viu diante do precipício de sua decisão, as nuvens escuras que envolviam a cidade pareciam refletir seu estado interior. O coração batia forte, ecoando na escuridão, como um tambor em uníssono com a tempestade que se aproximava. Ele olhou para Tomás, que estava ali, erguido como um gigante em meio ao pesadelo. O olhar de seu irmão era uma mistura de desprezo e preocupação, e isso fez Simão hesitar. Mas a esperança que Paulo havia acendido era mais forte. Então tudo começou a mudar de forma abrupta. Um estrondo ressoou pela cidade, e a terra tremeu sob os pés deles. Simão, paralisado, olhou para cima.
Era um clarão de luz horripilante que iluminou o céu, fazendo todos ao redor se calarem em confusão. E então a terra se abriu em uma fenda que cortava a rua bem à sua frente. O pânico tomou conta das pessoas. Gritos ecoaram e a multidão começou a se dispersar, correndo sem direção. As promessas de fé e transformação de Paulo se transformaram em sussurros de medo, enquanto os cidadãos lutavam para escapar. Simão sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que era a luz que havia surgido, mas naquele instante a vida na pequena cidade nunca mais seria a mesma. E de repente, antes que pudesse pensar, uma figura surgiu da escuridão. Era uma mulher, seus olhos brilhando com um terror inominável. Ela apontava para Tomás, com uma voz cortante, gritando: "Você não entende. É você. Você causou isso." As palavras dela eram como facas cravadas em Simão. Ele olhou para Tomás, que estava paralisado, os lábios tremendo, tentando articular uma resposta. O olhar de pânico em seu irmão revelou um segredo que parecia ter se infiltrado como uma sombra por toda a sua vida. O que ela queria dizer? O que Tomás estava escondendo? As lembranças de uma infância compartilhada agora pareciam uma névoa, tudo confuso, tudo desmoronando. A cidade, antes um lar, agora parecia uma prisão de segredos. O rosto de Tomás ficou pálido, e na confusão ele finalmente gritou: "Não, você não pode fazer isso." Eu fiz o que precisava. Mas ao ouvir isso, Simão sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O que seu irmão precisava fazer? Que sacrifício havia sido feito e a que preço? A mulher, ainda tremendo, se virou para Simão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade sempre vem à tona, e ela pode transformar tudo. Seus olhos estavam cheios de desespero e determinação, como se ela guardasse um pedaço da verdade que poderia mudar o destino de todos. Simão se sentiu dividido, preso entre a necessidade de acreditar em sua fé recém-descoberta e a sensação devastadora de traição que balançava sua confiança em Tomás. O vento uivava à medida que a fenda na terra se alargava, engolindo tudo ao seu redor. Medo e confusão permearam o ar carregado de eletricidade. Os sussurros da multidão aumentavam, e as perguntas se acumulavam. O que teria acontecido? O que Tomás realmente fez? E a fé que Simão havia encontrado seria forte o suficiente para enfrentar os segredos que estavam prestes a ser revelados? Enquanto as nuvens se aglomeravam e relâmpagos cortavam o céu, Simão sabia que nada seria como antes. Ele tinha que fazer uma escolha, mas o que estava em jogo agora era muito maior do que ele poderia imaginar. A verdade estava surgindo como um tsunami, prestes a arrastar tudo. Ele respirou fundo, os olhos fixos em Tomás, e percebeu que essa coisa chamada fé poderia se transformar na arma mais poderosa ou na maldição mais terrível de sua vida. E então, no meio do caos, a fenda na terra se iluminou com uma luz ofuscante, deixando todos em estado de choque. O que viria a seguir? As luzes ofuscantes da fenda brilhavam intensamente, como estrelas caídas do céu, e a multidão estava em estado de choque. Simão ficou paralisado, o coração martelando, os olhos fixos no abismo à sua frente. A mulher ainda tremia, a voz falhando enquanto as palavras que saíam de seus lábios reverberavam no ar pesado. A verdade sempre vem à tona, e ela pode transformar tudo. Um rugido ensurdecedor ecoou na cidade, como se a própria terra estivesse gritando. Em um movimento abrupto, a fenda se abriu ainda mais, revelando algo nas profundezas. Um brilho dourado, pulsante, que parecia convidar todos a se aproximar. Mas a imagem que surgiu de repente era o que mais chocou Simão. Das sombras da fenda, uma figura emergiu. Era um homem que ele conhecia muito bem, o velho Miguel, o sábio e querido conselheiro da cidade, que todos acreditavam estar perdido em algum lugar do passado.
O cabelo grisalho e a pele enrugada contradiziam com a chama de determinação em seus olhos, e algo em sua presença causou um calafrio na espinha de Simão. Miguel ergueu as mãos e a multidão, inicialmente assustada, ficou em "Não tenham medo!" Ele exclamou com uma voz que ecoou, poderosa e clara. "Eu sou a verdade que muitos tentaram esconder." A revelação golpeou a cidade como um trovão. Simão olhou para Tomás, que agora parecia um menino assustado, desconcertado com o que estava acontecendo. O olhar de seu irmão parecia buscar uma explicação em meio ao caos. Tomás sabia, Miguel continuou, os olhos penetrantes fixos na figura paralisada de Simão. Sabia do que aconteceu há anos atrás. Sabia do que estava guardado. E por isso teve que fazer sacrifícios. Simão piscou atordoado. Sacrifícios? O que aquilo significava? O passado sombrio pelo qual sempre carregou não era apenas um fardo familiar, mas uma responsabilidade que Tomás havia abraçado em silêncio. As lembranças das brigas entre eles pareciam tão distantes, tão pequenas agora. As murmurações começaram a se espalhar como fogo em palha seca entre os presentes. Gritos de indignação, e as pessoas se viravam para Tomás, os rostos distorcidos por emoções intensas. "Você sabia, Tomás? O que você escondeu de mim? Desde quando você tem essa culpa?" A voz da mulher, que havia apontado para Tomás, soou novamente, agora com raiva e dor. Sua ambição não valeu a vida de outros. Simão sentiu um aperto no peito, a confusão se transformando em revolta. O que mais ele não sabia? O que estava acontecendo? A fenda continuava a se expandir, e o medo se tornava palpável em cada respiração. Tomás, em desespero, finalmente gritou: "Vocês não entendem! Era para proteger a todos vocês." Mas a cidade estava dividida. A fé que Simão havia encontrado agora parecia uma ilusão. Era como se tudo que lhe foi apresentado, a esperança, a transformação, estivesse desmoronando frente aos olhos dele. Ele olhou novamente para Miguel. "O que aconteceu? O que você está dizendo? O que Tomás fez?" Miguel respirou fundo, a tensão no ar quase elétrica. Houve uma tragédia, um acidente que mudou tudo, e a verdade por trás disso foi enterrada como um segredo. Mas os ecos do passado sempre voltam para assombrar. E agora, com esse evento, as consequências estão prestes a se manifestar. Justo quando tudo parecia chegar a um clímax insuportável, um tremor fez a terra tremer mais intensamente. A fenda começou a engolir a estrada, ameaçando tudo ao redor. Simão sentiu uma onda de desespero enquanto olhava para Tomás, cujo rosto agora expressava uma mistura de medo e arrependimento. O que tinha de vir a seguir? Como a verdade revelada poderia mudar suas vidas? A linha entre o sagrado e o profano começava a se borrar, e Simão sabia que tudo aquilo estava apenas começando. E, na intensidade daquele momento, uma nova verdade estava prestes a ser desvelada. O futuro nunca mais seria o mesmo. A fenda na terra iluminava o céu, e a multidão observava em estado de choque. Simão estava paralisado, e coração aos pulos. Miguel, o velho sábio, falava, mas sua mente girava. A verdade sempre veio à tona, e ela pode transformar tudo. O que isso significava? O passado de Tomás estava prestes a ser revelado, e o futuro de Simão dependia do que aconteceria a seguir. O nervosismo permeava o ar, as vozes murmurando em pânico. Tomás, com a expressão de um garoto perdido, parecia se desintegrar diante dos olhares acusadores da multidão. O que ele havia escondido? A fenda rugia, uma boca aberta engolindo promessas e segredos. Simão sentiu um nó na garganta. Tomás sabia das vidas que foram perdidas. Miguel continuou, sua voz ecoando como trovão. Era um sacrifício,
para manter a cidade unida. Um acordo com o lado mais sombrio da natureza humana. As palavras dele eram como pedras pesadas jogadas em um lago tranquilo, fazendo as ondas se espalharem. Um acordo? O que você quer dizer com isso? Simão gritou, quase implorando por respostas na confusão. A multidão estava em histeria, cada um tentando entender a gravidade das palavras de Miguel. Mas antes que alguém pudesse responder, um tremor mais forte se fez sentir. A fenda se expandiu ainda mais e o brilho dourado se tornou uma luz ofuscante. Então, como se tudo estivesse em câmara lenta, uma figura emergiu da fenda. Não era Miguel, mas uma criança. Uma menina de talvez 8 anos, com olhos grandes e uma expressão de profunda tristeza. O cabelo dela flutuava como se estivesse debaixo d'água, e ela olhava para Simão com uma intensidade que congelava o sangue. Desculpe. A voz dela ecoou, suave como um sussurro, mas ressoando como uma explosão. Eu sou a verdade que ninguém se atreveu a contar. A cidade ficou em silêncio sepulcral. A menina olhou para Tomás, seus olhos refletindo uma compreensão que era de partir o coração. Você me deixou morrer. Simão ficou sem palavras, a sensação de desespero invadindo cada parte de seu ser. O que significava? O que estava acontecendo? Olhou para Tomás. O rosto dele estava em choque. Não pode ser. Não pode ser você, murmurou, sua voz trêmula. A revelação de uma vida perdida, de uma dor enterrada, agora surgindo como uma sombra do passado, fez Simão escalar para a superfície da angústia. Foi um acidente. Eu não queria. Tomás começou, mas suas palavras se perderam em lágrimas. Eu não sabia que era ela. Simão estava atônito. Uma criança perdida, um segredo guardado a 7 chaves. O eco de um erro que mudara tudo. A cidade que conhecia, agora, estava impregnada pela tristeza e pela culpa que ressoavam de suas estruturas. Voltou a olhar para a menina, cujos olhos pareciam carregar todo o peso do mundo. O que você quer de nós? Perguntou Simão, a voz trêmula. Liberdade, murmurei a menina. Liberdade para todos nós. E de repente, um vento forte soprou do abismo, arrastando poeira e lembranças. A cidade tremeu, e a verdade da vida de cada um estava prestes a ser exposta. Agora Simão não sabia se ainda tinha fé, se o que construíra poderia resistir à revelação da dor e da culpa. A multidão estava em um frenesi, gritos e murmúrios ecoando em meio à confusão. E Simão percebeu que seu caminho e suas escolhas poderiam ser diferentes do que sempre pensara. Ele olhou para Tomás, tentado a acreditar na fé da transformação, mas a sombra da verdade pairava como uma espada sobre suas cabeças. E assim, diante de todos, na presença do passado que nunca se foi, Simão sentiu que a jornada apenas começava. O que mais poderia ser revelado naquela noite? A linha entre amor e traição estava prestes a se borrar, e a conexão entre os irmãos estava em um precipício. A fenda na terra pulsava, clamando por respostas, e ninguém estava preparado para enfrentar o que vinha a seguir. Simão estava paralisado, tentando entender as palavras da menina. A verdade sempre vem à tona, e ela pode transformar tudo. O peso daquelas palavras reverberava em sua mente como um eco aterrorizante. Uma criança perdida, um segredo escondido por tanto tempo, agora mudando o rumo de sua vida. O ar estava carregado de tensão, e a multidão estava em um silêncio sepulcral, suas respirações pesadas, cheias de medo e expectativa. O que mais poderia ser revelado? A menina olhou diretamente nos olhos de Tomás. Você me deixou morrer. A frase pairou no ar, pesada, quase palpável. O olhar de Tomás vacilou, e Simão pôde perceber a luta interna refletida em seu rosto. E então, como se o chão abrisse sob seus pés,
a verdade começou a emergir como uma sombra longínqua, mas tão próxima. Os murmúrios da multidão começaram a aumentar, ecoando dúvidas e confusão. Mas como isso é possível? Uma criança? Um homem gritou. O que foi que Tomás realmente fez? Simão sentiu um nó na garganta. A fenda na terra parecia engolir não só a cidade, mas os segredos que a mantinham unida. O brilho pulsante da luz dourada aumentou, preenchendo o espaço com uma luminosidade irreal. Miguel, que até então parecia ser o farol de clareza e verdade, virou-se para Simão. Se você quiser entender, precisa olhar mais fundo no passado. O que aconteceu não se restringe a uma simples tragédia, mas à sua própria família. As palavras do velho ressoaram como um trovão em sua cabeça. O passado de sua família estava entrelaçado com o presente de formas que ele nunca poderia imaginar. Não, isso não é verdade. Eu não quero acreditar. Simão gritou, a dor e a raiva invadindo seu peito. Ele olhou novamente para Tomás, que estava à beira das lágrimas. Simão queria entender, mas o desenrolar daquela cena era insuportável. Todos os rostos ao seu redor se torciam em confusão, e a única coisa que ele podia fazer era esperar pelo impacto da verdade. Então, a fenda na terra começou a tremer ainda mais, soltando fragmentos de terra e poeira. A luz aumentava, quase tão brilhante que doía olhar. E em um momento de quietude aterrorizante, a menina apontou novamente para Tomás. Mas antes que ela pudesse dizer mais, um rugido ensurdecedor cortou o ar, não da terra, mas de Tomás. Ele caiu de joelhos, gritando. Era a única maneira. Eu fiz de tudo para proteger a cidade. O desespero em sua voz fez o coração de Simão acelerar. O que isso significava? Proteger a cidade de quê? Todos os olhares estavam voltados para ele, e a multidão começou a se agitar novamente, em busca de respostas. Proteger como? Com o sangue de inocentes? A mulher que havia gritado anteriormente agora estava furiosa, sua voz cortando o ar. Você sacrificou vidas, e agora a verdade vem cobrar seu preço. A tensão crescia, e um murmúrio de incredulidade percorreu a multidão. Era como se um peso invisível estivesse caindo sobre todos. Um presságio de algo sombrio. Tomás, em sua agonia, levantou os punhos, gritando, você não entende! Mas a menininha, com uma serenidade inabalável, respondeu, eu sou a verdade, e a verdade nunca morre. A luminosidade na fenda estava quase insuportável, e Simão sentiu sua fé vacilar. Toda a esperança que carregava parecia ter se desintegrado na intensidade do momento. Neste instante, a fenda se abriu de uma maneira imprevista. O brilho intenso revelou não uma criança, mas uma figura adulta que se aproximava. Era um homem. Ele era semelhante a Tomás, mas mais velho. O semblante dele era familiar, e Simão sentiu um arrepio na espinha. O que aquilo significava? Era um irmão perdido? Um amigo esquecido? A verdade agora parecia uma teia complexa de relacionamentos que ameaçava engolfar a todos. E quando aquele homem ergueu o olhar para Simão, foi como se o tempo parasse. Simão, sua voz ecoou, cheia de um peso que parecia relatar todo o sofrimento do mundo. Eu sou seu pai. As palavras foram como um raio, disparando pela multidão. E o que restava da compreensão de Simão desmoronou. O quê? Como poderia? O que tudo isso significava? As revelações estavam aumentando, e o futuro, uma urze de incertezas, estava se desenrolando de maneira que ele nunca poderia imaginar. O curto espaço entre o presente e o futuro estava carregado de mistério, e Simão sabia que a tempestade estava apenas começando. Simão estava paralisado, tentando entender as palavras da menina. Eu sou seu pai. O choque reverberou pelo ar como um trovão. O que ele disse? Era impossível. Um mar de perguntas inundou sua mente. Como? Quando? Por que tudo isso agora? Ele olhou para Tomás, que estava em um estado de desespero absoluto.
os olhos brilhando de lágrimas. Aquela revelação estava prestes a mudar tudo. Enquanto a multidão observava em silêncio, Miguel deu um passo à frente, a expressão grave. A verdade é mais complexa do que você imagina, Simão. O que você e Tomás acham que conhecem sobre sua história é apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça maior. A tensão na atmosfera crescia. O brilho da fenda parecia refletir a confusão e a dor de cada coração ali presente. Simão tentava digerir, mas a sensação de perda ressoava forte. Se você é meu pai, por que não esteve presente? Por que me abandonou? A frustração saltava na sua voz. O homem que se disse pai hesitou, como se as palavras o sufocassem. Havia razões para que você e Tomás não fossem expostos ao mundo que eu vivia. Uma vida de erros. Eu não queria que vocês pagassem por isso, que fossem puxados para a escuridão da minha escolha. A luz da fenda parecia pulsar de dor, refletindo a tumultuada conversa. Tomás, ainda de joelhos, olhou para o chão, como se quisesse se esconder da verdade que agora pairava no ar. Eu prometi que ia proteger Simão e a cidade, mas não consegui. Seu desespero ecoava. As pessoas ao redor, antes atentas, agora murmuravam entre si, sussurrando sobre o peso das revelações, e de repente, do meio do público, uma voz se elevou. Era a mulher que havia acusando Tomás. Essa cidade sofreu muito por seus segredos. Vidas foram destruídas. O que mais você não nos contou, Tomás? A raiva e a dor em sua voz faziam o coração de Simão disparar. Ele olhou para seu irmão. O que mais havia escondido? No meio da confusão, a fenda começou a tremer violentamente. A luz ofuscante cresceu, e Simão viu uma sombra se formar no fundo dela. Ele sentiu um frio correr pela espinha. Poderia ser outra revelação? A multidão ficou em silêncio, assistindo ao espetáculo sombrio que se desenrolava à sua frente. E então, um grito cortou o ar. Era a menina. Não, não pode ser. A verdade não deve ser enterrada novamente. O pânico se espalhou, e a fenda, em um momento abrupto, se expandiu ainda mais, revelando figuras do passado que estavam pendurados entre as sombras. Eram rostos conhecidos, mas diferentes. Olhos perdidos e corpos desgastados. Vieram buscar justiça, gritou a menina, sua voz vibrando com uma força sobrenatural. E naquele momento, Simão percebeu. As figuras eram pessoas que Tomás havia machucado no passado. Eram as lembranças de vidas perdidas, as consequências dos segredos que pairavam sobre a cidade. A verdade se desdobrava como um manto negro, envolvendo tudo ao redor. Tomás, você não pode fugir disso. A culpa o perseguirá como uma sombra. As palavras de Miguel foram como uma faca afiada, cortando o silêncio. Simão olhou para o irmão e viu a expressão de horror em seu rosto. Não! Eu fiz o que a cidade precisava! Era um momento de crise, e Simão sabia que a verdade poderia libertá-los ou aprisioná-los ainda mais. O que mais você esconde, Tomás? O que você fez para provocar isso? A angústia na voz de Simão reverberou na multidão. E antes que Tomás pudesse responder, a fenda pulsou uma última vez, chamando a atenção de todos. A verdade virá! Gritou a menina, enquanto sombras surgiam, cercando Tomás. O chão tremeu, fazendo Simão se perguntar se todo o caos ao seu redor era apenas o começo. O que faria agora? Ele estava prestes a descobrir que a fé e os segredos poderiam colidir em uma explosão de revelações devastadoras. E assim como a fenda engoliu as gritos, o futuro permanecia incerto. O que mais estaria escondido? Como enfrentaria a tempestade que se formava? As respostas estavam mais perto do que nunca, mas o preço poderia ser alto demais. Simão sentia um nó na garganta, um braço de incerteza envolvendo seu coração. Uma coisa era certa:
Ninguém sairia ileso daquela noite. Simão estava paralisado, tentando entender as palavras da menina. Eu sou seu pai. O choque reverberou pelo ar como um trovão. A luz da fenda brilhava com uma intensidade insuportável, e por um momento, o mundo ao seu redor girou. O que ele tinha acabado de ouvir? Sentiu um frio dominando seu corpo, enquanto o murmúrio da multidão transformava-se em um rugido distante. Isso não é possível! Gritou, a voz trêmula. Ele olhou para Tomás, que agora estás em um estado de total desespero. Como você pode deixar isso acontecer? As palavras saíram como um grito, carregadas de dor e confusão. Tomás olhou para o chão, incapaz de se defender, com uma expressão de um homem que sabia que o fim estava próximo. A menina, com a expressão serena, acrescentou: Você não precisa se sentir assim, Simão. A verdade precisa ser libertada. Os olhares da multidão se voltaram para Tomás, que parecia desmoronar sob o peso das expectativas. Mas antes que mais perguntas pudessem ser feitas, a fenda pulsou novamente e as sombras começaram a se agitar. Miguel, com o olhar cheio de preocupação, deu um passo à frente. A verdade não é um fardo, mas um renascimento. E essas sombras que cercam Tomás têm um propósito. O alvoroço cresceu e o pânico era palpável no ar. Ninguém sabia ao certo o que esperar. Então, um estalo ensurdecedor cortou a noite. A terra tremeu sobre os pés de todos, como se a própria cidade estivesse reclamando dos segredos escavados. E em um momento de pura incredulidade, uma figura conhecida emergiu da fenda. Uma mulher. A cidade inteira parou, e o mundo pareceu congelar por um instante. Não, não pode ser! Simão sussurrou, a dor cravada em seu peito. Era Ana, sua mãe, que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Ela parecia uma sombra do passado, com um olhar intenso, profundo, como se estivesse repleta de verdades não ditas. Simão, Tomás, eu voltei para dizer a verdade. Sua voz era um misto de amor e dor, e isso fez o coração de Simão acelerar ainda mais. O que Tomás fez e o que eu fiz é um círculo que precisa ser quebrado. Silêncio. A cidade parecia prender a respiração, enquanto cada palavra dela ressoava, pesada com o peso do passado. Tomás, agora em um estado de letargia, finalmente ergueu os olhos. Mãe? A voz dele tremia. O choque visível em seu rosto tornava tudo ainda mais intenso. Imediatamente, novas lágrimas escorriam. Por que você não voltou antes? Por que não me disse a verdade? Ana se aproximou de Tomás, seus olhos cheios de compaixão, mas também de tristeza. Porque eu estava protegendo vocês. Nós tínhamos que fazer escolhas difíceis. E a escuridão que você tentou evitar era, na verdade, seu legado. A multidão começou a murmurar, confusa, agitada. Segredos se desenrolavam como um novelo que nunca deveria ter sido revirado. Mas naquele instante, algo ainda mais sombrio se revelou. A fenda, a luz que emanava dela, começou a vibrar em um tom ameaçador, e a menina gritou, não, a verdade não pode ser desenterrada novamente. E em um movimento abrupto, a fenda se abriu ainda mais, liberando uma onda de energia que passou por Simão e Tomás, deixando-os em choque. Está acontecendo de novo! Miguel gritou, enquanto a cidade tremeu sob seus pés. E em meio ao tumulto, uma onda de lembranças deslizou pela mente de Simão, como um filme que nunca deveria ter sido assistido. Ele viu os rostos que não reconhecia, os amigos, os sorrisos, as vidas que foram perdidas. A verdade não estava apenas na família, mas na própria cidade. O caos aumentava, e Ana ergueu as mãos, tentando acalmar a multidão. Escutem, todos vocês devem saber que a verdadeira escuridão não está nas escolhas que fizemos, mas nas consequências que deixamos para trás. E agora, elas estão aqui. E então, em um instantâneo cruel, a fenda não apenas engoliu a verdade,
mas também fez com que outros rostos conhecidos emergissem do fundo, trazendo à tona mais segredos, mais perguntas. Simão sentiu um nó na garganta, a mente correndo. O que estava acontecendo? Como tudo isso se conectava? Ele não conseguia mais distinguir entre passado e presente. E diante dele, a história da cidade inteira estava prestes a se desdobrar em uma tempestade devastadora. A multidão estava em alvoroço, os olhares perdidos, a esperança se esvaindo entre os dedos. Com a verdade exposta e novas vozes gritando por justiça, Simão sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais seria revelado naquela noite? E, em meio ao caos, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. Simão estava paralisado, tentando entender as palavras da menina. Eu sou seu pai. O choque reverberou pelo ar como um trovão. A luz da fenda brilhava com uma intensidade insuportável, e por um momento o mundo ao seu redor girou. O que ele tinha acabado de ouvir? Sentiu um frio dominando seu corpo, enquanto o murmúrio da multidão transformava-se em um rugido distante. Isso não é possível, gritou, a voz trêmula. Ele olhou para Tomás, que agora estava em um estado de total desespero. Como você pode deixar isso acontecer? As palavras saíram como um grito, carregadas de dor e confusão. Tomás olhou para o chão, incapaz de se defender, com a expressão de um homem que sabia que o fim estava próximo. A menina, com a expressão serena, acrescentou: Você não precisa se sentir assim, Simão. A verdade precisa ser libertada. Os olhares da multidão se voltaram para Tomás, que parecia desmoronar sob o peso das expectativas. Mas antes que mais perguntas pudessem ser feitas, a fenda pulsou novamente, e as sombras começaram a se agitar. Miguel, com um olhar cheio de preocupação, deu um passo à frente. A verdade não é um fardo, mas um renascimento. E essas sombras que cercam Tomás têm um propósito. O alvoroço crescia, e o pânico era palpável no ar. Ninguém sabia ao certo o que esperar. Então, um estalo ensurdecedor cortou a noite. A terra tremeu sob os pés de todos, como se a própria cidade estivesse reclamando dos segredos escavados. E em um momento de pura incredulidade, uma figura conhecida emergiu da fenda. Uma mulher. A cidade inteira parou, e o mundo pareceu congelar por um instante. Não, não pode ser! Simão sussurrou, a dor cravada em seu peito. Era Ana, sua mãe, que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Ela parecia uma sombra do passado, com um olhar intenso, profundo, como se estivesse repleta de verdades não ditas. Simão, Tomás, eu voltei para dizer a verdade. Sua voz era um misto de amor e dor, e isso fez o coração de Simão acelerar ainda mais. O que Tomás fez e o que eu fiz é um círculo que precisa ser quebrado. Silêncio. A cidade parecia prender a respiração, enquanto cada palavra dela ressoava, pesada com o peso do passado. Tomás, agora em um estado de letargia, finalmente ergueu os olhos. Mãe? A voz dele tremia. O choque visível em seu rosto tornava tudo ainda mais intenso. Imediatamente, novas lágrimas escorriam. Por que você não voltou antes? Por que não me disse a verdade? Ana se aproximou de Tomás, seus olhos cheios de compaixão, mas também de tristeza. Porque eu estava protegendo vocês. Nós tínhamos que fazer escolhas difíceis. E a escuridão que você tentou evitar era, na verdade, seu legado. A multidão começou a murmurar, confusa, agitada. Segredos se desenrolavam como um novelo que nunca deveria ter sido revirado. Mas naquele instante, algo ainda mais sombrio se revelou. A fenda, a luz que emanava dela, começou a vibrar em um tom ameaçador, e a menina gritou: Não! A verdade não pode ser desenterrada novamente. E em um movimento abrupto, a fenda se abriu ainda mais, liberando uma onda de energia que passou por Simão e Tomás, deixando-os em choque,
Está acontecendo de novo, Miguel gritou, enquanto a cidade tremeu sob seus pés. E em meio ao tumulto, uma onda de lembranças deslizou pela mente de Simão, como um filme que nunca deveria ter sido assistido. Ele viu os rostos, que não reconhecia, os amigos, os sorrisos, as vidas que foram perdidas. A verdade não estava apenas na família, mas na própria cidade. O caos aumentava, e Ana ergueu as mãos, tentando acalmar a multidão. Escutem, todos vocês devem saber que a verdadeira escuridão não está nas escolhas que fizemos, mas nas consequências que deixamos para trás. E agora, elas estão aqui. E então, em um instantâneo cruel, a fenda não apenas engoliu a verdade, mas também fez com que outros rostos conhecidos emergissem do fundo, trazendo à tona mais segredos, mais perguntas. Simão sentiu um nó na garganta, a mente correndo. O que estava acontecendo? Como tudo isso se conectava? Ele não conseguia mais distinguir entre passado e presente. E diante dele, a história da cidade inteira estava prestes a se desdobrar em uma tempestade devastadora. A multidão estava em alvoroço, os olhares perdidos, a esperança se esvaindo entre os dedos. Com a verdade exposta e novas vozes gritando por justiça, Simão sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que mais seria revelado naquela noite? E em meio ao caos, ele percebeu que a batalha estava apenas começando. Então, no auge da tensão, um estrondo ensurdecedor abalou a cidade. A fenda se abriu mais uma vez, desta vez revelando uma sombra colossal, quase mitológica. Era uma figura antiga, mais alta que qualquer homem, com características que pareciam uma fusão de todos que haviam perdido. O horror tomou conta da multidão. Era o espírito de todos aqueles que foram sacrificados no passado. Uma representação coletiva da dor e do sofrimento. Vocês nos deixaram morrer, ecoou a voz como um rugido. Uma onda de pânico atravessou a multidão, enquanto Simão assistia em estado de choque. A figura dos espíritos levantou os braços, e uma tempestade de vento ergueu poeira e desespero. A cidade não estava apenas dividida, estava sendo confrontada por seu passado sombrio. Não podemos escapar! Berrou Tomás, enquanto as visões de seus erros interagiam com a vida que tinha tentado construir. Os rostos que ele conhecia em vida agora eram distorcidos, representando a dor que ele mantivera escondida. Simão, desesperado, gritou: "O que nós fazemos agora?" Mas a resposta estava longe, perdida em meio a gritos e lamentos. O futuro estava em aberto, e a verdade revelada apenas começava a arrastar tudo. Simão estava paralisado, tentando entender as palavras da menina. "Eu sou seu pai." O choque reverberou pelo ar como um trovão. A luz da fenda brilhava com uma intensidade insuportável. E por um momento o mundo ao seu redor girou. O que ele tinha acabado de ouvir? O frio o dominava, enquanto os murmúrios da multidão se transformavam em um rugido distante. "Isso não é possível!" gritou, a voz trêmula. Ele olhou para Tomás, que agora estava em total desespero. "Como você pode deixar isso acontecer?" As palavras saíram como um grito, carregadas de dor e confusão. Tomás olhou para o chão, incapaz de se defender, com a expressão de um homem que sabia que o fim estava próximo. A menina, com uma expressão calma, acrescentou: "Você não precisa se sentir assim, Simão. A verdade precisa ser libertada." Os olhares da multidão se voltaram para Tomás, que parecia desmoronar sob o peso das expectativas. Mas antes que mais perguntas pudessem ser feitas, a fenda pulsou novamente, e as sombras começaram a se agitar. Miguel, com um olhar preocupado, deu um passo à frente. A verdade não é um fardo, mas um renascimento, e essas sombras que cercam Tomás têm um propósito. O alvoroço crescia, e o pânico era palpável no ar. Ninguém sabia ao certo o que esperar. Então, um estalo ensurdecedor cortou a noite. A terra tremeu sob os pés de todos.
como se a própria cidade estivesse reclamando dos segredos escavados. E em um momento de pura incredulidade, uma figura conhecida emergiu à fenda, uma mulher que a cidade toda conhecia. Era a Dona Clara, a matriarca, aquela que carregava todos os segredos nas costas. Seus olhos brilharam com uma intensidade que fazia o coração de Simão acelerar. Simão, Tomás, é hora de encarar o que vocês realmente são. A voz dela ecoou, pesada de significado. A multidão estremeceu, as palavras tão pesadas que quase podiam ser tocadas. Vocês não conhecem sua verdadeira origem, e o que acha que são é só uma parte da história. O ar ficou elétrico e as voltas da verdade começaram a se desenrolar. Do que você está falando, Dona Clara? Simão perguntou, o coração martelando no peito. O que nós somos? Ele mal podia respirar, sentindo que estava à beira de descobrir algo que mudaria tudo. Mas então, de repente, algo inesperado aconteceu. A fenda começou a engolir a própria Dona Clara, que gritava: vocês precisam entender que estão ligados por mais do que sangue, por segredos, por escolhas. A verdade é mais sombria do que imaginam. E com um último grito, ela desapareceu na luz ofuscante. Simão sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Tomás, que agora estava em estado de choque, os olhos vazios, sem saber como lidar com a revelação que haviam respirado. A cidade estava em frenesi, as vozes misturadas em pânico e confusão. O que era isso? O que ela quis dizer? Um murmúrio se espalhou pela multidão, e cada rosto estava distorcido pela incredulidade. E então, uma sombra enorme emergiu da fenda, fazendo todos recuarem em terror. Era uma figura de luto, composta de coletivos de memórias, lágrimas e risos perdidos. Vocês têm que pagar o preço das verdades ocultas. O rugido ecoou, e todos sentiram a base da terra tremer sob eles. Simão histericamente gritou no meio do caos: o que acontece agora? Nós precisamos enfrentar isso. Ele percebeu que havia muito mais a descobrir. A figura colossal olhou fixamente para ele. É seu legado. E agora você deve decidir. E com isso, a cidade ficou em silêncio, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, revelando pedaços do passado que estavam escondidos há muito tempo. Simão sentiu o peso da história sobre seus ombros. Ele precisava entender. Mas a colisão de verdades e a força da ancestralidade vieram como um furacão. A batalha estava apenas começando, e naquele momento sua vida nunca mais seria a mesma. Simão estava hipnotizado, a fenda pulsava, e a figura colossal erguia-se diante dele e de Tomás. O espectro dos espíritos olhava com expressões que mesclavam dor e raiva. Vocês não podem escapar do que fizeram. A voz era um eco profundo, cortante. Simão sentiu cada palavra acertar seu peito como se fosse uma lâmina afiada. O que podemos fazer? A pergunta saiu de seus lábios. Quase num sussurro, sufocada pela pressão do momento. Uma onda de desespero o envolveu, mas ao mesmo tempo, uma faísca de determinação começou a crescer dentro dele. Tomás, ainda de joelhos, olhou para o chão. Eu não sabia que era você. Sua voz estava quebrada, misturada com o som crescente da multidão em pânico. Eu só queria proteger a todos. Ele estava perdido entre arrependimento e medo, e as pessoas ao redor começaram a gritar. Os espíritos se agitaram, como se a fúria deles estivesse reagindo às palavras de Tomás. Proteger? Você o sacrificou. Agora encare as consequências. Os olhos do espectro se fixaram em Simão. E o peso da culpa passou a ser compartilhado entre os irmãos. Mas há uma saída. Simão gritou, a voz firme. Se existem sacrifícios a serem feitos, que sejamos nós a fazer isso. Ele ergueu a cabeça, encontrando coragem. O murmúrio da multidão começou a diminuir, as pessoas sentindo o peso das palavras de Simão. É isso! Precisamos encarar a verdade,
Não fugir dela! Ele clamou. A fenda respondeu como se fosse uma tempestade respondendo a um trovão, relampejando ao redor deles. A pressão aumentou e um silêncio tenso se instaurou. Olhares se cruzaram, reconhecendo a necessidade de redenção. Dona Clara, como um espírito que pairava no ar, disse: a verdade é um caminho de dor, mas também de libertação. Vocês têm a escolha de carregar o peso dos erros ou transformá-los em força. As palavras dela vibravam com emoção, e Simão sentiu que finalmente entendia o significado da fé. Tomás, precisamos de você. Precisamos nos unir. Simão estendeu a mão, olhando firme para o irmão. Tomás hesitou, mas uma luz incerta piscava nos olhos dele. O espectro à frente parecia se acalmar, diante da determinação da dupla. Perdão não traz de volta os que se foram, mas pode ensinar a cidade a crescer. A dor é um caminho, mas o amor é a escolha. Simão sentiu uma onda de calor surgir dentro dele. Os espíritos começaram a se acalmar, a expressão de raiva se dissolvendo em uma fragilidade comovente. A fenda na terra começou a brilhar com um ouro suave, e a cidade, resplandecente sob a luz, parecia abraçar um novo começo. Silêncios súbitos abriam espaço para uma esperança renovada. Os habitantes começaram a se unir, segurando as mãos uns dos outros, expressando uma empatia que nunca havia sido tão palpável. Enquanto a luz na fenda se expandia, os espíritos começaram a se dissociar, transformando-se em estrelas que iluminavam o céu noturno. Simão e Tomás, agora juntos, podiam sentir a dor do passado flutuar. A cidade não seria mais a mesma, mas era essa mudança que os tornava mais fortes. E então, no instante que parecia eterno, Simão virou-se e olhou para Tomás. Vamos juntos com a verdade. Eles apoiaram suas mãos nos ombros um do outro, encontrando um novo propósito. O futuro os aguardava, e com ele uma nova esperança. A batalha entre sombras e luz estava apenas começando, mas agora eles estavam prontos. Se você se emocionou com essa jornada, é a hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa palavra. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.